Olá! A Operação 2,80, uma alusão ao preço da passagem de ônibus em Goiânia, tenta apontar culpados pela depredação de cerca de 100 ônibus do transporte coletivo nas últimas manifestações em Goiânia. No dia 23 de maio foram cumpridos mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão contra os estudantes Ian Caetano, Heitor Vilela e João Marcos Aguiar. Um quarto jovem não foi encontrado pela Polícia Civil. Os 3 presos ficaram na casa de prisão provisória até o dia 29 de maio, quando foi concedido um habeas corpus. Para falar sobre essa operação e também sobre a criminalização dos movimentos sociais em Goiás, estão aqui no estúdio o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, professor Francisco da Mata Tavares. Olá, professor, novamente. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui para debater sobre esse tão relevante assunto na nossa sociedade. Bom, também contamos com a presença novamente do professor Ricardo Barbosa, que é professor do mestrado em Direitos Humanos aqui da UFG também. Muito obrigada novamente, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, e nós também gostaríamos, na verdade, de contar com a presença da Polícia Civil, de um representante da Polícia Civil. Aqui no estúdio convidamos um representante que infelizmente não pôde comparecer. Bom, em nota, a assessoria da Polícia Civil reafirmou a convicção de ter agido dentro da legalidade e das atribuições constitucionais. E afirmou ainda que a ação não teve como pano de fundo a criminalização dos movimentos sociais, mas tão somente cumprir o papel de reprimir práticas criminosas que ficaram estampadas nos movimentos idealizados com finalidade de depredar e incendiar veículos do transporte coletivo. Isso, uma nota da assessoria da Polícia Civil. E mais um pouco da opinião da Polícia Civil e uma explicação sobre essa operação você confere agora na matéria produzida pela TV UFG. No dia 23 de maio foi deflagrada a Operação 2,80, pela Delegacia Estadual de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, para apurar os danos causados aos veículos do transporte coletivo de Goiânia durante as manifestações que se iniciaram no ano passado. 3 estudantes foram presos. Segundo investigações, eles e mais um jovem que não foi encontrado pela Polícia Civil teriam participado ou incitado os danos ao patrimônio das empresas concessionárias do transporte coletivo da capital. Por hora, pesa contra eles a incitação ao crime, o dano ao patrimônio público e a formação de quadrilha, hoje tratado como associação criminosa, né? Ainda existe a possibilidade de virem a responder, e a gente está analisando isso, pelo crime de incêndio. Quando se incendeia veículos de transporte coletivo, existe uma imputação específica a respeito. Agora, tudo isso ainda vai ser analisado até o fechamento das investigações. Então, em função do eminente risco, a gente teve que conter o grupo. E por que o grupo? Porque é o grupo que foi identificado como o delineador da conduta que se buscava desenhar para o final de semana e que possivelmente viesse a repercutir em mais danos à sociedade. Segundo o delegado titular da Adraco, existem provas da participação dos jovens na depredação dos veículos. Seria uma leviandade, 3 nichos de autoridade, 3 níveis de autoridades deferirem a Polícia Judiciária ao representar pela prisão deles, o Ministério Público ao concordar com a prisão deles e o Poder Judiciário em deferir e manter a prisão, como foi verificado agora ao longo do final de semana desse grupo, se não houvesse provas mínimas a respeito da participação deles e, mais do que só participação, a ascendência deles nesses atos. Lógico que existem provas, e essas provas, inclusive, se confirmaram com as medidas de busca e apreensão que foram realizadas. Foram encontrados bastante panfletos com conteúdo bastante significativo para a conduta que se desenha da parte dos investigados, objetos utilizados para a construção de coquetéis Molotov, e outros elementos ainda que estão sendo analisados, mídias, instrumentos de mídia, que determinam, que apontam exatamente o contorno das ações do grupo. Já para estudantes, professores e integrantes de movimentos sociais, a ação da Polícia Civil é, na verdade, uma tentativa de criminalizar a luta popular e, assim, reprimir as manifestações. A tentativa de intimidação é justamente uma tentativa de evitar que mais estudantes venham para a rua. Porque assim, aí o pessoal olha lá e fala, eu sou parecido com aquele cara que está preso, né? Eu gosto das mesmas coisas que ele, eu gosto de me envolver nas coisas, mas agora eu não vou mais para manifestação. O processo de criminalização implica que são realizadas, por exemplo, prisões
em situações que a própria legislação não sustenta essas prisões. Então são prisões que não têm um fundamento jurídico adequado. Ora, se a prisão é feita apesar da ausência do fundamento jurídico, então o caminho judicial para resolver isso não é suficiente. Então, por isso que as mobilizações são importantes, porque a mobilização é uma maneira como a sociedade civil demonstra a sua inconformidade com algo injusto que está sendo feito. Durante a semana em que os jovens estiveram presos, várias entidades se posicionaram contra a ação da Polícia Civil goiana. E a sociedade goianiense se mobilizou por meio das redes sociais e de passeatas para protestar contra as prisões e a repressão aos manifestantes. A meu juízo, é fundamental que a sociedade goianiense, a sociedade goiana, se una nesse momento para repudiar esse ato de autoritarismo. Porque não é possível sustentar uma situação que cuja ilegalidade já foi demonstrada, uma prisão arbitrária, uma prisão política de estudantes que estavam lutando para preservar direitos que foram sequestrados das classes trabalhadoras em prol de grandes detentores do capital. Todas as instituições que querem preservar a democracia estão unidas no sentido de combater essa criminalização. E o Estado, ele não vai poder impedir a voz popular, não vai impedir a força popular, de forma que nós vamos sim continuar movimentados, continuar unidos para tentar combater isso a qualquer custo. E eu entendo que a união, ela sim é necessária e ela é fundamental para que a gente consiga reverter essa situação e evitar que ocorram novas prisões. Bom, para começar, professor, o senhor como advogado dos 4 jovens, gostaria que o senhor fizesse a avaliação dessa ação, dessa operação 2,80, um nome aí bem, na verdade, parece uma ironia, né? 2,80 o preço da passagem, que subiu recentemente, um dos motivos principais das últimas manifestações. Como é que o senhor avalia essa ação? Do ponto de vista técnico-jurídico, parece que uma fala do Dr. Alexandre está correta. Seria uma leviandade a Polícia Civil, o Ministério Público e a primeira, e lembremos, apenas a primeira instância do Poder Judiciário, entenderem como cabível um mandado de prisão em um processo em que não há os mais pálidos, os mais tímidos, os mais remotos indícios de autoria de qualquer crime por parte de qualquer um desses estudantes. Ele tem razão. Foi uma grande leviandade e uma prisão, portanto, claramente ilegal, claramente não respaldada pelo nosso ordenamento jurídico, como muito acertadamente decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em uma decisão da desembargadora relatora na primeira vara criminal, que finalmente restabelece a legalidade nessa situação. E por que foi uma leviandade? Porque os autos não apresentam, diferentemente do que foi dito, nenhuma evidência, nenhum elemento quanto a práticas criminosas por parte dos estudantes. Eu apreciei minudentemente, com muito cuidado, cada página, seja do inquérito, seja do processo judicial. Não há apreensão de qualquer elemento apto à produção de coquetéis Molotov, artefatos incendiários. Portanto, essa informação não procede, ela não é correta. E, de fato, há livros, livros, por exemplo, para o qual fui convidado para ser coautor. Um livro chamado Cidades Rebeldes, publicado por uma muito renomada editora chamada Boitempo, com coautores famosos em todo o mundo por sua produção intelectual, que hoje está apreendido como um indício de incitação ao crime. Há, de fato, panfletos. Um dos jovens é um artista gráfico que coleciona panfletos de movimentos sociais desde 1917 à contemporaneidade. O outro jovem é meu orientando em um projeto de pesquisa em que lidamos com ativismo e movimentos sociais. Portanto, ele coleciona panfletos como um acervo para sua pesquisa científica. E esses instrumentos foram entendidos como indícios do delito de incitação ao crime. Isso é uma atecnia, isso é antijurídico e, felizmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao menos em parte, pelo menos, já restabeleceu a legalidade. Nesse sentido, o doutor Alexandre tem razão. É uma leviandade o que aconteceu. Então, não há provas de que os 3 tenham sido, os 4, na verdade, tenham ocasionado algum tipo de dano ou tenham incitado essa prática. Não há provas. Mais do que a inexistência de provas, inexistem indícios.
Não há, portanto, qualquer testemunho consistente, né, de testemunha, portanto, idônea, que não tem interesse na questão. Não há vídeos, não há nenhum elemento que coloque esses estudantes no delito, por exemplo, do artigo 163, parágrafo 1º, inciso 3, dano qualificado. Não há elemento que diga que eles tenham incitado práticas criminosas. Eles podem ter feito determinadas produções artísticas mais ou menos intensas, eles podem ter, e de fato fizeram, tomado parte pacificamente em manifestações, mas práticas delituosas tipificadas no nosso Código Penal ou na legislação que o complementa, definitivamente não há, e eu digo isso na condição de quem analisou com muita cautela cada página desse processo. Professor Ricardo, o senhor, enquanto estudioso, como professor do mestrado em Direitos Humanos, como é que o senhor avalia também a prisão desses meninos tão jovens, entre 18 e 20 anos, ficaram na CPP quase uma semana, envolvido com outras pessoas que cometeram vários tipos de crime também? Como é que o senhor enxerga essa prisão? Olha, eu não vou me ater a elementos do processo, está aqui o professor, né, Francisco, que tem muito mais elementos para colocar. Eu posso falar da perspectiva da universidade, dos diferentes grupos de pesquisa, né, que trabalham com movimentos sociais, que trabalham com direitos humanos, né, porque a universidade prontamente, né, desde das suas instâncias superiores, ou seja, a gente teve notas do Consune, a participação efetiva da reitoria, já que, né, desses estudantes foram presos 3, são estudantes da universidade, grupos de estudos, faculdades, assembleias universitárias, ou seja, importante notar que foi gerada uma grande comoção dentro da universidade, justamente por isso que o professor Francisco destacou, né? A arbitrariedade, a excessividade das medidas que foram empreitadas contra esses 3 rapazes, né? Isso gerou, né, para além do que não está nos autos, né, uma preocupação muito grande na comunidade acadêmica. Ou seja, a pesquisa, por exemplo, que o IAM participa, do qual o professor Francisco é uma pesquisa aprovada em todas as instâncias da universidade, né, desde, né, da instância da área até o comitê de ética da universidade. Então, não há aí, nem do ponto de vista ético, científico, não há nenhum elemento, né? E há alguns elementos que a gente pôde ver, né, algumas expressões que acabam caracterizando, né, o que algumas notas colocaram como estado de exceção. A presença da palavra subversivo, subversividade, num processo, né, remonta a isso. Não é possível, né, aí do ponto de vista não jurídico, mas do ponto de vista da sociologia, da ciência política, da história, não se remeter a um momento de exceção quando um inquérito apresenta essa palavra. Então, é possível lembrar de ditadura, né? É possível lembrar de luta antiterrorista, é possível lembrar de uma série de elementos que já foram muito presentes, né? Então, isso mobilizou, gerou solidariedade. Outra coisa é o sofrimento, como você destacou, né? Para uma pena que mesmo em tese condenados, caso houvesse indício, caso houvesse materialidade, a pena não seria de prisão, porque, né, esses meninos foram presos, né? Então, o sofrimento gerado à comunidade acadêmica, gerado às famílias, né, gerado aos próprios, né? Então, essa, né, criou essa zona de solidariedade, né? Então, isso é importante destacar, como é que e a fala mesmo, e a nota que vocês destacaram aqui, um outro elemento importante. A nota começa dizendo que a intenção não era criminalizar movimentos sociais, e a nota se trai usando a palavra movimento para justificar a prisão, né? Então, vejam, há um ato, aí estou falando fora também da questão jurídica, há um ato falho muito claro, né? Mesmo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista penalista, assim, a própria nota se entrega, né? Então, uma coisa, né, é o que o delegado destacou sobre o formalismo, sobre o caminho formal da onde que se deve correr uma determinada ação. A outra coisa é o conteúdo, né,
que isso está posto. Então, do ponto de vista jurídico, o professor Francisco já destacou, e do ponto de vista sociológico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da ciência política, está claro também, aí vou tomar emprestado uma palavra, indícios, né, do que os diferentes grupos da universidade, os grupos de pesquisa, professores, doutores, viram, né, como arbitrariedade, estado de exceção, né, criminalização dos movimentos sociais e prisão política pode se materializar do ponto de vista analítico teórico. Até pelo material que foi apreendido no mandado de busca, né? A maior parte eram panfletos, né? Como se fosse você não pudesse se expressar, não pudesse pensar diferentemente do que a sociedade determina. Olha, em algumas residências, tudo o que se apreendeu foram instrumentos de expressão. Portanto, instrumentos musicais de percussão, tambores e congêneres, panfletos, computadores, ou seja, a polícia entrou às 6 horas da manhã na casa de excelentes alunos de uma universidade, absolutamente pacíficos, alguns dos quais com produção teórica em sua iniciação científica, defendendo que protestos devam ser pacíficos, devam ser massivos, devam respeitar determinados princípios, subtraiu obras acadêmicas, subtraiu instrumentos de manifestação artística e disse que aquilo era indício de prática de crime. Em uma peça inquisitória em que se declara que esses jovens são de alta subversividade e que um movimento social chamado Frente de Luta pela Redução do Transporte é uma perigosa organização criminosa. Ora, em primeiro lugar, o ordenamento jurídico brasileiro, as nossas normas penais, constitucionais, não conhece esse conceito subversividade. Ele pode comparecer em outros momentos, mas ele não encontra abrigo nas nossas normas jurídicas. E, ademais, o artigo 5º da Constituição assegura a todos o direito à livre manifestação do pensamento. Portanto, obras intelectuais e instrumentos musicais de percussão não podem ser entendidos como indícios de quaisquer crimes, sob pena de instaurar-se nessa nação um estado de exceção, como muito corretamente o professor Ricardo acaba de acusar. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e continua discutindo esse tema no próximo bloco. Não saia daí.